Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma live e hoje o nosso convidado é o Padre Jean Paul Hansen, coordenador diocesano de pastoral da Diocese da Campanha, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como cuidar da espiritualidade em tempos de isolamento social. Então ele já deve estar entrando para a gente poder começar o nosso bate-papo. Se você tem alguma pergunta, se você tem alguma dúvida, se você precisa de alguma dica, aproveite essa oportunidade, escreva aqui embaixo nos comentários que a gente vai falar com muito prazer, vai perguntar aqui com muito prazer para você qual é a sua dúvida e a gente vai conseguir também tirar essa dúvida com o Padre Jean, que está aí disponível para participar conosco durante essa próxima hora dessa nossa live. Enquanto a gente vai aguardando um pouquinho até o pessoal ir entrando aqui na nossa live para a gente poder começar o nosso bate-papo. Deu o convite para o Padre Jean, vamos aguardá-lo para a gente poder começar o nosso bate-papo. E você que está chegando agora, seja bem-vindo. Oi, Padre Jean. Olá, Tudo bem? tudo bem e você? Tudo ótimo também. Seja bem-vindo à nossa segunda live, olha só. Obrigado. Atendendo a pedidos, o senhor estava muito requisitado. O pessoal, não, Matheus, que Ok, dia você vai fazer a próxima live com o Padre Jean? Aí, ó, chegou o dia. Chegou o dia. Aí, ó. Com certeza, vamos recepcionando o pessoal enquanto o pessoal está chegando. André, Isso. Lucas, Anália, isso aí, gente. Hoje tá frio por aí? Não, nem tanto. Pois é, eu achei que o mês de Já tô maio já suando. começou. Por aqui tá um pouco frio ainda. É, não, tá um pouquinho. Já não é aquele calorão, mas Sim. Vamos começar? Deixa o pessoal ir chegando e a gente já vai conversando? nós estamos aí. Vamos lá. Quiser esperar um pouquinho para o pessoal entrar, a gente espera, Sim, o tanto pessoal tá faz. chegando. Sim. Você é quem manda. Beleza, vamos aguardar mais um pouquinho. E quais são as novidades por aí? Ué, nesse tempo não tem muita novidade, né? Tudo meio Muito parado, isolamento, muita assim é que é. quarentena. E é preciso. É preciso, com certeza. A gente precisa se cuidar nesse tempo, principalmente, né? Exatamente. E Varginha? Varginha tá tudo bem também. O pessoal que Tem tá muitas chegando. novidades. Então, o pessoal que tá chegando agora, a gente hoje vai conversar com o Padre Jean sobre como cuidar da espiritualidade em tempos de isolamento social. Então, temos pessoal aqui de Varginha e região nos assistindo. O pessoal está entrando e eu acho que a gente já podia ir começando a nossa conversa, né, Padre? Senão a gente fica conversando assim sem Esperando. ser o assunto e uma hora é O muito tempo pouco, passa. né? O senhor nem gosta de falar, né? Não, quase nada. Aí a Claudinha tá falando, boa noite, Padre, sua bênção, boa noite, Mateus. Maria Boa Helena, oi, noite, Mateus, Claudinho. tudo Deus certo? abençoe. Boa noite, sejam bem-vindos à nossa live. E para a gente poder começar, Padre Jean, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre espiritualidade mesmo, o que é, né? Compartilhar um pouquinho desse conceito, contextualizar, né, quem está nos assistindo, para a gente depois destrinchar o assunto, pode ser? Pode sim. Então, começamos perguntando o que é espiritualidade, né? Há muita confusão acerca desse conceito. Nós confundimos muito espiritualidade com obras de religião, né? Então, achamos que espiritualidade é ficar rezando, quanto mais reza, mais espiritualidade tem, e coisa assim. E espiritualidade, na verdade, é algo inerente a todo ser humano, seja ele religioso ou não. A espiritualidade faz parte
da nossa imagem e semelhança de Deus. Nós somos seres espirituais. Querendo ou não, aceitando ou não, é o que nos diferencia do resto da criação. Os outros seres criados não são seres espirituais. Não têm consciência de si mesmos e consciência, na verdade, não tem consciência, né? O nível de consciência que nós temos. Então, não tem consciência de si mesmos, nem consciência da transcendência. Então, faz parte da espiritualidade essas duas dimensões. A consciência que nós temos de nós mesmos e a consciência que nós temos da transcendência. Essa nossa capacidade de nos relacionar com o transcendente e conosco mesmos. Os outros seres criados pertençam eles aos diferentes reinos da criação, mineral, vegetal, animal, e nós somos do reino espiritual, né? Ou do reino racional, as duas coisas são sinônimas nesse caso. Os outros seres, quanto mais alto, quanto mais próximos do ser humano, mais consciência, mais capacidade relacional eles vão tendo. A pedra quase não tem, né, uma capacidade relacional. A planta já tem alguma capacidade relacional. O cachorro tem uma capacidade relacional bem maior do que a planta. E depois estamos nós. Agora, qual é a nossa diferença para o cachorro, por exemplo? Para todos os habitantes do reino animal? É que nós temos uma capacidade relacional que vai nesta dupla dimensão, nesta dupla direção. Além de conseguirmos nos relacionar com os outros, nós conseguimos nos relacionar conosco mesmos e com o transcendente. Isso é o que não há nos outros reinos inferiores, animal, vegetal e mineral, né? E é isso que nos faz seres espirituais. Então, a espiritualidade, ela é essa capacidade que nós temos de relação conosco mesmos e de relação com o transcendente. Agora, como essa relação se dá, aí é muito variado, né? E a espiritualidade, ela se concretiza de múltiplas formas. Por exemplo, um monge budista se relaciona consigo e com a perfeição, que é o transcendente do budismo, de uma forma diferente de nós cristãos. Mas precisamos também pensar que um ateu, alguém que professa a inexistência de Deus, também se relaciona consigo de uma certa forma, e negar a existência de Deus é também uma forma de relação com ele. Então também o ateu tem uma forma de espiritualidade. Então ele pode não rezar, mas, por exemplo, ele tem o hábito de tempos em tempos sentar e escutar uma música clássica, porque ela é expressão da perfeição do gênio humano. Isso é um ato de espiritualidade, embora nós compreendamos a transcendência de outra forma, né? Não falamos, né, não estamos falando aqui ainda de espiritualidade cristã, porque essa é a que nos é própria, pelo menos a nós dois que conversamos, né? Sim, com certeza. Mas é por isso que é muito importante essa contextualização para quem está nos assistindo entender essa dimensão. É muito profundo essa questão da espiritualidade. Já estou aprendendo muito com o senhor aqui, com toda certeza. Quem concorda, escreve aqui nos comentários. É uma dimensão antropológica. Essa palavra
ela é ao mesmo tempo bonita e difícil, né? O que quer dizer uma dimensão antropológica? É algo que todo ser humano tem. Queira ou não queira, aceite ou não aceite, cultive ou não cultive, né? Todo ser humano é espiritual. Se não é espiritual, não é humano, né? E aí a gente tem... Assim, né? Simples assim. E aí a gente tem que considerar que todo ser que é humano tem uma espiritualidade, tem uma forma de espiritualidade, né? Seja essa espiritualidade cultivada ou não cultivada, né? Mas ele tem uma forma. Vamos pensar assim, uma criança ou um adolescente ou um jovem, seja lá quem for, que tem, por exemplo, uma deficiência cerebral e que não tem possibilidade de relação com o mundo exterior, né? Não fala, não enxerga, não ouve. Podemos dizer que ele não tem espiritualidade? De forma nenhuma. Primeiro que a gente não sabe como é a relação dele consigo mesmo, porque ele nunca conseguiu externalizar isso. Expressar. E segundo, que a relação dele com Deus também, ou com o transcendente, não nos é conhecida. Então ele tem uma espiritualidade. Agora, os deficientes somos nós que não a conhecemos. Pegou pesado agora, hein? Para poder facilitar um entendimento de forma prática, qual que é a importância da espiritualidade na vida do ser humano? Existe uma frase muito simples, mas muito verdadeira. É um dito antigo, que os antigos diziam assim: quem não reza, vira bicho. É simples assim. A espiritualidade, ela é mais antiga que você, e que eu, e que nós dois juntos. A espiritualidade é a arte do cultivo da humanidade. Quem não cultiva a sua própria humanidade vai decaindo na sua humanidade, vai virando bicho, né? E às vezes acontece. Nós não nos cultivamos, não fazemos esse cultivo pessoal e nós vamos nos animalizando, né? Vamos criando comportamentos, vamos criando práticas que mais se parecem aos irracionais do que aos racionais. Então, a importância da espiritualidade é simplesmente a manutenção da humanidade no ser humano. Se nós queremos ser humanos, nós temos que cultivar a nossa espiritualidade, seja ela qual for, né? E aí, qual é a espiritualidade ideal? Aquela que me torna mais humano. E qual é a espiritualidade impraticável? Aquela que me desumaniza. Uau! Fiquei sem palavras agora. Não, imagina. Deixa de ser bobo. Legal. Então, vamos falar um pouquinho agora de espiritualidade na perspectiva cristã. O que diferencia, dentro de espiritualidade, essa parte cristã da não cristã? Para o pessoal que está nos assistindo poder entender um pouquinho melhor essa diferença. Então, todo ser humano é espiritual. Ponto. O ser humano que professa a fé cristã é aquele que cultiva a sua espiritualidade a partir da revelação de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a plenitude da revelação de Deus. Depois que Jesus nasceu, viveu, morreu e ressuscitou, Deus revelou-nos a sua intimidade. Não existe nada mais que Deus não tenha revelado à humanidade, de si mesmo, da sua vontade, do seu amor por nós. Então, o que é o cristão? Primeiramente, ele é um ser humano, né? É um ser humano que cultiva a sua espiritualidade a partir da revelação
de Jesus Cristo. Então, por exemplo, para nós cristãos, nós não nos relacionamos com o transcendente. Nós não nos relacionamos com a perfeição. Nós não nos relacionamos com uma energia superior. Nós não nos relacionamos com um espírito de luz. Nós nos relacionamos com um Deus revelado em Jesus Cristo, que Ele mesmo nos ensinou a chamar de Pai. E esse Pai, na revelação de Jesus Cristo, é um Pai bondoso e misericordioso. Então, o nosso cultivo da espiritualidade, da relação consigo mesmos e com o transcendente, ela se dá, digamos assim, de uma forma muito simples, a partir do Evangelho. Porque o Evangelho é o conteúdo nuclear da revelação de Jesus Cristo. Entendi. É o legado que ele deixou para a gente exercer a nossa espiritualidade, digamos assim. Isso. E agora vamos à pergunta chefe do nosso bate-papo. Como que esse isolamento social, esse distanciamento da igreja, das práticas, né, em comunidade, pode afetar a nossa espiritualidade? Pode afetar de duas formas. De uma forma positiva e de uma forma negativa. Talvez a gente só pense, no primeiro momento, no que afeta negativamente. Nós não estamos indo à missa, nós não estamos indo ao grupo de oração, nós não estamos fazendo práticas próprias da espiritualidade na dimensão comunitária. Mas nós nunca tivemos tanto tempo para o cultivo da espiritualidade no nível pessoal. Então pode ajudar também, né? Me parece que uma das questões chaves desse isolamento social, ou mais do que isso, desse momento da humanidade que nós estamos vivendo, porque o isolamento social, ele é a única arma segura que nós temos hoje para enfrentar o novo coronavírus. Enquanto não temos remédio aprovado, experimentado, enquanto não temos vacina experimentada, aprovada em ser humano e aprovada pelas entidades responsáveis, o único remédio que nós temos é o isolamento social. Se nós não fizermos o isolamento social, nós vamos ficar à mercê do vírus e à mercê da possibilidade de um remédio, de uma vacina ou coisa assim. Então, a única arma segura que nós sabemos hoje que resolve, e olhando para outros países que já estão na descida da curva endêmica, sabemos que dá certo, é o isolamento social. Mas existe uma outra coisa anterior ao isolamento social, que é, vamos chamar assim, o choque de realidade que esse vírus deu na humanidade, né? Esse vírus é um soco no nosso estômago. Nós que anteontem nos julgávamos enquanto humanidade, onipotentes, imortais, donos de todas as riquezas do mundo, de um dia para a noite estamos à mercê de um inimigo invisível. Exatamente. De um inimigo que não considera o nosso cartão de crédito, que não olha a nossa cor, que não considera nada. Só considera agora o isolamento social. Se a gente faz, a gente está protegido. Se a gente não faz, a gente está à mercê dele. Porém, então, é aí que eu queria tratar da espiritualidade. Não só no isolamento social, mas nesse soco no estômago que a humanidade levou com o coronavírus. Porque nós vivíamos muito no piloto automático. Fazíamos tudo no piloto automático. Levantávamos cedo, íamos para o trabalho, almoçávamos, voltávamos ao trabalho, vínhamos embora de tarde, passava correndo na academia, chegava em casa,
via o noticiário, fazia mais não sei o que e ia dormir. Levantava, papapá. Nós estávamos no piloto automático. E no piloto automático não há cultivo da espiritualidade. Realmente. Porque eu começava dizendo que espiritualidade tem a ver com consciência. E o que é o piloto automático? É fazer as coisas sem consciência. Então, esse vírus, ele vem nos despertar para a necessidade do cultivo da espiritualidade. Ele meio que vem para nos acordar, para nos tirar da letargia que nós vivíamos, nesse corre-corre frenético da humanidade. E a gente, tudo isso movido por um negócio que Jesus já tinha alertado. Vocês não podem servir a dois senhores. Ou servem a Deus, ou servem ao dinheiro. Porque o que nos fez entrar nessa frenesi do piloto automático? É o desejo de ganhar mais dinheiro, para gastar mais dinheiro, para ganhar mais dinheiro, para gastar mais dinheiro, para ganhar mais dinheiro, para gastar mais dinheiro, e a gente não sai desse círculo vicioso. Então, é aí, né? E aí há um elemento que a gente pode acrescentar nesse círculo vicioso, que é o desejo desenfreado do bem-estar. A nossa humanidade entrou nesse círculo porque nós perdemos a capacidade de encarar o desafio. E aí o vírus nos tira desse círculo porque ele é um desafio que não está... a gente não pode optar se enfrenta ou não enfrenta. Né? Ele é um desafio que se impõe. Mas quando se impõe o desafio do calor, a gente liga o ar-condicionado. Mas para ter condição de ter o ar-condicionado, eu tenho que ganhar mais dinheiro. Para ganhar mais dinheiro, eu tenho que trabalhar mais. Então eu trabalho mais para ter mais dinheiro para ter o ar-condicionado. Mas aí vem o frio. E aí eu quero um aquecedor. Então eu tenho que ganhar mais dinheiro, e para ganhar mais dinheiro eu tenho que trabalhar mais para ter o aquecedor. E eu vou tentando burlar todos os desafios que me circundam. Isso se chama cultura do bem-estar. É a cultura que nós vivemos. E aí o dinheiro, com os seus mecanismos, ele vai semeando em nós necessidades que 10 anos atrás a gente não tinha. Aliás, 10 anos atrás a gente não tinha necessidade deste celular que nos faz comunicar agora, porque não existiam lives. Plantaram em nós a necessidade das lives para vender estes celulares e nós dois bobões fomos trabalhar mais para ganhar mais para termos este celular que agora nos permite a comunicação. Né? Mas a live é uma coisa boa. Com certeza. Não, eu não estou dizendo que seja ruim. Sim, agora, eu entendi. É ruim que este celular não me sirva mais o mês que vem. E no outro mês já não me sirva aquele do mês que vem. Entendeu? Esse mecanismo do capital de gerar necessidades para gerar a necessidade de fazer o capital circular. E para que ele circule eu tenho que trabalhar mais, é uma coisa perversa. Porque ela nos tira a consciência da vida. Você nunca ouviu alguém dizer, tem certeza que já, a pergunta é retórica, você nunca ouviu alguém dizer assim, nossa, parece que o dia passou e eu não vi. Parece que o ano passou e a gente não percebeu. Parece que cada ano passa mais rápido. Por que cada ano passa mais rápido? Porque cada ano nós estamos mais no piloto automático. Faz quase 50 dias que nós estamos em isolamento social. E como demora a passar, não é verdade? Parece que já faz tanto tempo, né? Porque nós saímos do piloto automático. 2020 vai ser um ano diferente. Vai ser um ano um pouquinho mais demorado do que os outros anos. Porque a gente está fazendo as coisas
mais fora desse piloto automático. Nós estamos tomando mais consciência daquilo que nós fazemos. Mas eu rodei e não respondi a sua pergunta, não é verdade? É verdade. Aliás, eu comecei a responder, mas não terminei. Talvez porque ela não tenha fim. Mas pode influenciar negativamente e pode influenciar positivamente. Quando nos tira do piloto automático, essa é uma influência extremamente positiva. Mas quando nos afasta do cultivo comunitário, pode ser negativo. Por quê? Porque a maioria de nós não está habituada, não entra nessa nossa frenesi do piloto automático o cultivo pessoal da espiritualidade. Malemar, nós fazemos, ou nem fazemos, espalhamos um sinal da cruz na cara de manhã, e já fazemos isso escovando o dente, porque a coisa já, o relógio despertou e a gente dormiu mais um pouco. E de noite, mal a gente acaba de dizer amém e já está dormindo. Então, na maioria das vezes também não, seria muito mal com essa humanidade que nos assiste. Mas nós não dedicamos o quanto deveríamos dedicar ao cultivo da espiritualidade de forma pessoal. Muitas vezes, e aí talvez cada um de nós tenha que fazer um pequeno exame de consciência, muitas das vezes nós restringimos o cultivo da espiritualidade àquilo que nós fazemos comunitariamente. Só a missa dominical, só o grupo de oração, só o setor missionário, né? Nada pessoal, só comunitário. Existe um santo padre dos primeiros séculos cristãos que diz assim, acho que é porque eu gosto muito de incenso, que eu gosto muito dessa frase. Ele diz que a oração comunitária é colocar incenso no turíbulo. Mas quem acende a brasa é a oração individual. E não adianta pôr incenso em carvão apagado. Então, a questão, a influência, o que o isolamento faz com a nossa espiritualidade, pode ser nos fazer acender o carvão, para que quando voltar o cultivo comunitário, a nossa brasa esteja acesa. Porque até agora nós fomos colocando incenso em carvão apagado. Eu sei que não respondi tudo, mas vou deixar você provocar. Respondeu bem. Enquanto o senhor falava, os comentários aqui estão bombando. Muita gente concordando, muita gente mandando palminha, muita gente falando, nossa, como esse padre é sábio. Olha só, deixa eu ver se eu acho algum comentário para ler aqui. E tem muita gente que escreveu. Uns mandaram carinha, outros mandaram boa noite. Deixa eu ver aqui, tinha um comentário grande que eu queria fazer. Acabou que entrou um monte de gente. Ah, tá aqui. Uns gostam muito da forma. Tararã. Aí, ó, o Rodrigo falou: somos seres espirituais passando por uma experiência terrena e não seres humanos passando por uma experiência espiritual. Concorda? Concordo em partes. Nós somos seres humanos e o humano é terreno. A própria palavra humano, ela tem o seu radical na palavra terra, né? Adão, Adamá, né? O nome do primeiro homem, segundo a mitologia bíblica, ele significa tirado da terra, né? Então, não é que nós estamos... isso não é que nós somos seres espirituais desencarnados e estamos aqui só para uma experiência encarnatória. Isso seria espiritismo, né? Nós não existimos antes
de nascer da terra. Nós não existimos antes de seres humanos. Então, a nossa existência, ela é terrena, vocacionada para a eternidade do céu. Né? Poderia perceber aí também uma certa influência de um neoplatonismo, lá uma filosofia antiga dos tempos de Santo Agostinho, por exemplo, que fala da transmigração das almas e coisa assim. Mas, como eu estou dizendo, nós vivemos a partir do revelado em Jesus Cristo. E pelo fato de Deus ter se feito homem e ter habitado entre nós, no meio de nós, como um de nós, em tudo igual a nós, exceto no pecado, isso nos revela que a nossa natureza humana não é transitória. Ser humano, ser terreno, é da nossa natureza essencial. Agora, ele tem razão quando ele diz: nós somos vocacionados para o céu. Nós somos vocacionados para a eternidade. Ele diz de outra forma, que eu não me lembro aí bem como é. Mas isso sim, ele tem razão. O perigo dessa compreensão do terreno como transitório é um descompromisso com a vida terrena. Né? Não, nós viemos do céu e vamos para o céu, então deixa isso aqui ser a desordem ou a desgraça que for. E aí a gente vai acabar dizendo para o pobre assim, suporta aí, aguenta aí que no céu você vai ser rico. Né? Vamos dizer para o doente assim, olha, não procura hospital não, porque no céu você vai ser curado. Né? Então, não. A eternidade para nós humanos já começou no dia em que nós fomos concebidos. Então, nós precisamos cuidar da vida desde a concepção até a eternidade, porque ela nunca mais vai acabar. Olha, comentário do Padre Juquinha. Ainda me lembro das entrevistas anteriores. Ah, tá. É porque aqui no perfil tá Juquinha. Sim. Ainda me lembro das entrevistas anteriores que vocês fizeram sobre como viver a Semana Santa, o Natal. Parabéns. Como sempre, de uma riqueza imensa. É o entrevistador que capricha nas perguntas e interpreta bem. Deixa eu aproveitar o momento para a gente fazer uma divulgação do nosso parceiro, o Gustavo. Ele é designer gráfico, né? Ele que faz as artes aqui da divulgação das minhas lives. Então, Gustavo, ó, muito obrigado, e também quero indicar, né, o trabalho dele é muito bem feito. Ele trabalha com impressões gráficas, ele trabalha também como designer. Então, legal, pessoal que quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho dele, é só acessar www.pedeprogustavo.com.br. Olha só que criativo, padre. Ele é o meu designer gráfico também. Ele faz muitos trabalhos para mim, inclusive as divulgações das minhas lives, que na próxima quinta-feira, por sinal, às 8 horas da noite, é com o Padre Joaquim, esse que você acabou de ler, o último comentário. Olha, já faz a propaganda, já faz o merchandising, isso mesmo. Faço da minha live e faço também do Gustavo, porque é ele que faz as nossas artes de divulgação das lives. Então, se você quer uma arte, seja ela digital ou impressa, de qualidade, com espiritualidade, pede para o Gustavo. O e-mail do Gustavo é Gustavo, opção, gráfica opção, repito, Gustavo, gráfica opção, sem tio nem cedilha, .net.br. Se você quer fazer um orçamento, pedir um modelo, entre em contato pelo e-mail. E eu vou deixar o Instagram dele também aqui, é @gustavo.vnogueira. @gustavo.vnogueira. Tá super bem divulgado e a gente agradece sempre o seu capricho. Se Gustavo ou a Marcela estiverem assistindo aí, ó, já deixa um joinha aqui embaixo. Legal.
Padre, queremos... Matheus, Oi, deixa pode eu falar. contar uma coisa. Deixa eu contar uma coisa para valorizar não, para reconhecer o trabalho do Gustavo. Há pouco tempo, o Gustavo tem feito um trabalho conosco na diagramação daquele material que a nossa diocese oferece para a celebração, quer da Semana Santa, quer do domingo em família, durante o tempo da pandemia. E eu recebi uma mensagem há um tempo atrás, me perguntando, uma pessoa de Belo Horizonte, e a pessoa me perguntava assim: quem é que diagrama esse material? E aí eu disse: é o Gustavo. E a pessoa disse: olha, se vê que é uma pessoa de espiritualidade. Então tem a ver com o nosso tema e tem a ver com a divulgação do trabalho do Gustavo. Então, se você quer uma arte com espiritualidade, pede para o Gustavo. Com certeza. Padre, agora eu queria alguns exemplos práticos que as pessoas podem fazer em casa para poder cuidar da espiritualidade delas. Olha, isso depende muito da linha do cultivo espiritual, certo? Talvez eu vá oferecer dicas, eu posso oferecer dicas aos cristãos, né? Se fosse um monge budista, ofereceria outras dicas, né? Sim, mas claro. Existem questões que são comuns, porque a espiritualidade é antropológica, né? E existem questões que são específicas. Uma questão comum, que é uma coisa que nós perdemos muito e precisamos resgatar. O silêncio é essencial para o cultivo da espiritualidade. Não existe cultivo verdadeiro da espiritualidade sem silêncio, sem o mínimo de silêncio. Silêncio interior, mas silêncio interior só se alcança pelo silêncio exterior também, né? É o exterior que leva ao silêncio interior. Então, por exemplo, se você... Eu digo isso porque eu sou muito assim, né? Por morar sozinho, eu muitas vezes chego em casa e não quero nem saber, só ligo a televisão para ter companhia, né? Preciso do barulho da televisão para ter... Não sei o que está passando, não sei em que canal que está, mas parece que tem alguém ali. Isso é terrível para a espiritualidade. A espiritualidade precisa de silêncio, sabe? Esses foninhos que você está ouvindo, que você está usando aí, nesse momento eles são ótimos. Mas, por exemplo, a juventude hoje caminha na rua e não ouve o que está ao seu redor. Ouve um som que não é o som do mundo real, que é o som de um mundo virtual que ele está criando ali com o foninho e o celular. Isso é terrível para a espiritualidade. É essa falta de silêncio. Sabe, às vezes o silêncio não é nem a ausência do barulho. Às vezes o silêncio é ouvir o barulho do mundo real e não fugir do barulho do mundo real para o barulho virtual, né? Então o silêncio é uma dimensão que está presente em todas as linhas de cultivo da espiritualidade. Para nós cristãos, existe uma coisa que é insubstituível: a palavra de Deus. A leitura, o diálogo, é palavra de Deus. Então, ouvir a palavra, ler a palavra, rezar com a palavra, encontrar-se com a palavra, para nós cristãos, é algo fundamental. Não existe espiritualidade cristã que não se cultive nesse diálogo, em que Deus fala primeiro e nós respondemos. Deus nos fala pela sua palavra e a nossa oração é resposta a essa palavra. E essa é uma questão que o isolamento social pode favorecer. Nós podemos agora nos dedicar à leitura da Bíblia, à oração, à leitura orante da Bíblia, que é um mecanismo, digamos assim, uma forma de cultivo da espiritualidade.
Uma outra forma de cultivo da espiritualidade que todo mundo sabe e conhece, ao menos de ouvir falar, a reza do terço. Sim. É uma forma primorosa de cultivo da espiritualidade, porque ela junta silêncio, repetição mântrica, a gente ficar sempre repetindo a mesma oração, meditação dos principais mistérios da fé cristã. O terço, ele é uma forma de espiritualidade que garantiu, ao longo da história da humanidade, o cultivo da espiritualidade onde a igreja não era presente. Então, agora que nós não podemos ir à igreja por causa do isolamento social, ainda mais no mês de maio, ainda mais depois que o Papa Francisco nos escreveu uma carta a todo o povo católico pedindo que nesse mês de maio a gente intensifique no isolamento social a reza do terço, ou em família ou individualmente. Então, aí nós temos alguns exercícios de cultivo da espiritualidade. Tem um outro exercício que anda muito esquecido, por causa daquela cultura de bem-estar que a gente conversava antes, que é o exercício do exame de consciência. Por causa do nosso ritmo frenético e porque nós não gostamos de problemas, nós queremos soluções rápidas, nós fomos afastando do nosso hábito o exame de consciência. Mas como seria bom se todo dia, antes de dormir, eu me fizesse 3 perguntas. Todo dia, antes de dormir. Eu dedicasse 1 minuto, 1 minuto e meio, para ser meio minuto para cada pergunta. Né? E eu perguntasse assim, primeiro, anota aí se você quiser. Primeiro, boa. O que eu fiz de bom hoje? Tem gente que acha que exame de consciência é ficar procurando pecado. Não é isso, não. A primeira pergunta é essa. O que eu fiz de bom hoje? Quando eu for dormir hoje fazer o meu exame de consciência, vou dizer, fiz uma live com o Matheus Psolati. Isso foi algo de bom que eu fiz hoje. Então, primeira perguntinha. 30 segundos para você pensar. O que você fez de bom hoje? Segunda perguntinha, mais 30 segundos para pensar. O que você poderia ter feito melhor? Ou seja, você fez, mas não foi tão bom. E amanhã você podia fazer melhor. Vamos dar um exemplo. Eu hoje não fiz nenhum exercício físico, a não ser o levantamento do garfo. Né? Então amanhã podia ser melhor. Né? Eu amanhã poderia melhorar essa dimensão da minha vida. E a terceira perguntinha e última. O que eu não posso repetir amanhã? E aí essa eu não vou contar. Tá certo. Vamos recapitular. Sim. A primeira, o que eu fiz de bom hoje. Segunda. A segunda, o que eu posso melhorar. Amanhã. E a terceira, o que eu posso melhorar amanhã. E a terceira, o que eu não devo fazer. Seria isso? O que eu não posso repetir. Fiz e não posso repetir nunca mais. O que eu fiz e não posso repetir. Se a gente fizesse isso todo dia, antes de dormir, no último, que isso fosse o nosso último exercício do dia. Depois de desligar o celular, botar o despertador, tudo isso. Deixa isso por último. Né? Uhum. Isso seria de grande valia para o nosso cultivo da espiritualidade. E isso ia facilitar muito na hora da confissão, que é um outro exercício de cultivo da espiritualidade. Né? Mas não quero entrar nesse, porque aí já entra nos sacramentos, isso pode ser outra ocasião. É melhor a gente ficar fora, né, nos cultivos mais populares, digamos assim. Mas o exame de consciência é muito produtivo para a vida, não só para a espiritualidade. Mas a espiritualidade é vida, então...
Com certeza. Antes da pergunta do Padre Joaquim que ele escreveu aqui, eu queria fazer um comentário com o senhor. O senhor acompanhou aí na nossa época aqui no Marte com os grupos de jovens, e o senhor acompanhou a gente naquela viagem a TZ. E eu sempre fui uma pessoa que sempre tive muita dificuldade de fazer silêncio, e lá eu aprendi o silêncio. E lá a gente aprendeu alguns mantras também. Eu acho que o senhor podia cantar algum mantra que deu bastante repercussão na outra live, e até agora o senhor não cantou nada. O que o senhor acha? Cantar algum mantra de TZ da nossa viagem lá, compartilhar com o pessoal, que eu acho que eles vão gostar. Mantra é uma expressão tipicamente budista, né? Na espiritualidade cristã eles entram da mesma forma, mas hoje eles têm sido chamados mais de refrões meditativos. Pequenas frases que a gente vai repetindo e repetindo e repetindo. Então eu canto a primeira vez e convido vocês a cantarem aí de casa, né? Eu gosto muito desse aqui, ó. Deus é amor, arrisquemos viver por amor. Deus é amor, Ele afasta o medo. Deus é amor, arrisquemos viver por amor. Deus é amor, Ele afasta o medo. A ideia do refrão meditativo ou do mantra é que seja uma frase que, com a ajuda da música, entra na sua memória e você fica com ela o dia todo. Então, o legal do mantra é que você cante ele de manhã e, ao longo do dia, você o repita muitas vezes. Existem os de TZ, mas hoje existem muitos outros, inclusive do Brasil, da nossa diocese, existem muitos refrões meditativos bonitos e fáceis. Se você buscar na internet, no YouTube, você acha todos os de TZ. E de TZ tem uma característica, você lembra bem, muito bonita, é que as mesmas frases, com a mesma melodia, é cantada em diversas vários línguas. Idiomas. Né? O Mateus com certeza lembra do Jesus Remember Me. Não? Para mim é o melhor. Eu acho que o senhor sabe que esse é o meu predileto. Claro. Muito bom. Padre, pergunta. Olha só, hein? Será que podemos falar de uma variedade de espiritualidade dentro do catolicismo? Exemplo, espiritualidade carismática, espiritualidade mariana, espiritualidade das sebes, divergências entre elas. O que o senhor pode comentar sobre isso? Pergunta do Padre Joaquim. Podemos sim, sem dúvida alguma. Distinguindo duas coisas. Existem espiritualidades particulares e existem elementos particulares da espiritualidade da igreja. Por exemplo, tem gente que reza melhor com o movimento carismático. Isso é uma espiritualidade particular. Tem gente que reza melhor com a espiritualidade das sebes. Uma espiritualidade martirizada, porque muita gente já disse a bobagem de que as sebes não têm espiritualidade. Isso é desconhecer absolutamente tanto as sebes quanto a espiritualidade. Então, mas essas são duas espiritualidades particulares. Alguém pode optar, eu quero esta e não quero aquela. Isso é tranquilo, né? Agora, existem elementos da espiritualidade cristã, da espiritualidade da igreja, que não são opcionais. Por exemplo, a palavra de Deus. Ninguém que seja cristão e que seja católico pode dizer, eu quero a espiritualidade, mas não quero a Bíblia.
A Bíblia não é opcional. A Bíblia serve para os carismáticos e serve para as SEBs, por exemplo. E assim muitos outros. Porque existe, por exemplo, espiritualidade franciscana, espiritualidade agustiniana, espiritualidade beneditina. Cada uma das grandes famílias espirituais da igreja tem a sua espiritualidade própria. Mas aqueles elementos comuns, essenciais à espiritualidade da igreja, estes aparecem em todas estas espiritualidades. Então, a palavra de Deus é fundamental, a oração é fundamental, a liturgia é fundamental, são traços, a centralidade de Cristo é fundamental, né? E quando a igreja vê que alguma espiritualidade está caminhando para um rumo em que ela está perdendo algum elemento dessa espiritualidade fundamental da igreja, a igreja chama aquele grupo e corrige. E diz, olha, para vocês continuarem católicos, não se esqueçam disso. Né? Eu me lembro, não sei se você se lembra, uma vez que aí em Varginha, nós fizemos a novena de Nossa Senhora Aparecida sobre as bem-aventuranças. E nesse ano eu preguei a novena inteira lá na igreja de Nossa Senhora Aparecida. Hoje é a igreja matriz da paróquia Cristo Luz dos Povos, né? Sim. Depois daquela novena, passado o dia de Nossa Senhora Aparecida, aparece uma pessoa, um jovem senhor, no escritório aí do Mártir, e ele pede para falar comigo, eu atendo tal, e ele me diz assim, padre, eu vim falar com o senhor porque eu participei da novena inteirinha e da festa de Nossa Senhora Aparecida, lá na igreja de Nossa Senhora Aparecida, e o senhor me deixou com a pulga atrás da orelha. E eu disse, tá, mas o que eu disse, o que acontece, qual é a pulga que o senhor traz? E ele me disse assim, padre, eu sou devotíssimo de Nossa Senhora. E eu disse, mas isso é ótimo. Ele diz, não, mas o problema é que eu não me dou com o filho dela. Ou seja, ele cultivava uma espiritualidade mariana, mas em que Maria substituía Jesus. Essa espiritualidade não é cristã, não é católica. Aliás, não é nem mariana, porque a própria espiritualidade vivida a partir de Maria põe Jesus no centro. Então, são elementos fundamentais de uma espiritualidade cristã. Eles são necessários, mas eles podem ser mais fortes nesta ou naquela espiritualidade. E aí o segredo é o ecumenismo. Eu sei que ele é difícil, para mim também ele é difícil. Né? Há certas modalidades de espiritualidade dentro da própria igreja que beiram a alienação, que geram um compromisso ou apolítico ou politicamente alienado. Então é muito difícil a gente conviver com esse tipo de espiritualidade. Mas é preciso um certo ecumenismo. Né? Eu reconheço aonde eu me situo e acolho aquele que se situa no outro grupo. Eu não preciso diminuí-lo para me exaltar, né? Para exaltar o meu grupo. Convivendo em harmonia, né? Esse é o segredo, né? Não é à toa que o ecumenismo é um elemento da espiritualidade cristã, né? Conviver bem com todas as denominações, religiões, etc, né? Padre, temos 5 minutos. 5 minutos? Já? Já, a não ser que o senhor queira estender e abrir uma nova live, mas a gente tem 5. Você que manda. Mas eu deixo a seu critério, se o senhor acha que tem mais pontos a explorar, ou senão a gente já pode, né, caminhar para as considerações finais e tudo mais. O pessoal não mandou outras perguntas aqui por enquanto, não. Se o pessoal não tem outras perguntas, é sinal de que já está no fim, né? E o padre Joaquim agradeceu essa explicação. Falou que é brilhante. Ele me deixa rubro.
Mas e aí? Você quer perguntar mais alguma coisa? Vamos. Eu ficaria na questão dos exemplos, né? Se o senhor tem mais alguma coisa que as pessoas podem pôr em prática. Apesar que, com o exame de consciência, com o silêncio e com os refrões meditativos, explicações bárbaras, né? Eu acho que a gente tem que ficar muito atento ao silêncio. O silêncio faz muito bem. Só que o silêncio, ele às vezes incomoda. Ele sempre incomoda. Porque ele põe às claras os nossos fantasmas, né? Sim. Então, quando a gente faz silêncio, a gente encontra a cara que a gente não vê no espelho. Então, às vezes, essa cara assusta. Então, mas é muito importante o silêncio para o cultivo da humanidade, né? Não é nem de uma espiritualidade específica, mas para o cultivo do humano. O humano precisa de silêncio. E não precisa ser muito, sabe? Às vezes um pouquinho, 5 minutinhos, sabe? Né? 5 minutinhos de silêncio, depois uma leitura de um texto da palavra, uma oração simples, um refrão meditativo, e vai para o seu dia. Quando você perceber que a humanidade está entrando ali em colapso, você volta e relembra aquilo que você fez de manhã. Eu lembrei aqui de uma outra coisa. Tem uma outra coisa que é muito importante para a espiritualidade, e é bom a gente recordar. É a tal rotina, que às vezes a gente não gosta, que é diferente do frenesi do piloto automático. Mas é a rotina. Por exemplo, eu rezo todo dia de manhã. Eu rezo todo dia à tarde. Eu rezo na hora que der. Isso é mentira. É sinal que você não reza. Né? Reza mesmo. A rotina faz parte do cultivo da espiritualidade. Não é à toa que os monges e as monjas, que são os nossos modelos no cultivo da espiritualidade, eles têm uma rotina ditada pelo sino muito rigorosa. Né? Realmente. A Jucimara está escrevendo assim: Padre Jean, tenho muita dificuldade em silenciar. Como a pessoa consegue fazer silêncio? Ela diz que fica com o pensamento sempre acelerado e não consegue silenciar. Não é fácil frear o pensamento, porque o pensamento é um jumento indomável. Parece indomável. Mas como é que se faz a doma de qualquer coisa? Com uma rotina de exercícios. Então, primeira coisa, encontre um lugar silencioso. Silêncio não é ausência de barulho. Você pode ter, por exemplo, existe um lugar super silencioso, o chuveiro. Mas o chuveiro faz barulho. Pois é, ouça o barulho da água caindo. Esse barulho é silente, né? É silente e excelente. Então, e nesse exercício de silenciar, vá freando os pensamentos. Padre, mas eu não consigo. Não desista. Se você desistir, aí você não consegue nunca mais. Agora, se você não desistir, você vai botando rédea e esse jumento uma hora vai ficar domado. Né? Exercitar é o segredo. Quer seja, o relaxamento é uma coisa muito boa. Né? Na hora de dormir, fez o seu exame de consciência, comece lá no dedão do pé, contraia os 2 dedões e depois os estique e perceba que eles estão relaxados. Depois contraia o pé, o estique e perceba que eles estão relaxados. Depois contraia a perna, a estique e perceba que ela está relaxada. E faça isso com todo o corpo. Você vai perceber que nesse exercitar do corpo, o pensamento vai diminuindo a sua velocidade. Agora, quanto mais você investir no frenesi do piloto automático, mais o pensamento vai ficar rápido e indomável.
Padre, eu vou te chamar em outra live porque vai acabar em 10 segundos, tá? Eu vou abrir uma nova live para a gente poder concluir. Agora o pessoal resolveu mandar pergunta, Tá então a bem, gente tudo abre bem. uma outra, tá? Tá, Eu vou entrar e o senhor vem e eu te mando o convite, tá bom? Só um ok. minuto. Muito bem, reiniciando a nossa live aqui para a gente poder concluir, né, a linha de raciocínio, o pensamento, junto com o Padre Jean. Vamos aguardar aí o pessoal entrar para a gente poder dar sequência, né? A gente estava fazendo uma pergunta para ele poder responder. Deixa eu ver se eu encontro o padre aqui. Já encontrei. Colocá-lo novamente aqui na live para a gente poder concluir a nossa linha de raciocínio, o que a gente estava conversando sobre espiritualidade. Pronto? Pronto, voltamos. Agora temos que Maravilha. esperar o pessoal voltar, né? Vamos ver se eles voltam. Eles estão voltando e eu acabei cortando a sua linha de raciocínio, tá? Desculpa. Mas é que o tempo acaba daquele jeito. Se eu não avisar, ninguém volta, né? Eu percebi na sua cara que o tempo estava acabando e acelerei o pensamento para... Não sei se a Jucimara ficou satisfeita com a resposta. Eu tentei fazer uma comunicação visual, que bom que o senhor percebeu, para não te interromper. Falei, será que ele vai perceber eu fazer assim? Que bom que deu certo. Agora o pessoal vai ter que colocar de novo a pergunta, né? Olha o Everton Nascimento nos acompanhando aí lá do direto Canadá. Da Irlanda. Da Irlanda, né? Direto da Irlanda. Olha que chique. A gente está numa live bem internacional, né? Aí a Jucimara respondeu que muito, padre. Então eu acredito que a sua resposta tenha ajudado. Que bom. O relaxamento pode te ajudar muito, Jucimara, a conseguir domar a rapidez do seu pensamento. O pensamento é assim, é como aquelas bexigas de gás. Você vai dando corda, ele vai subindo. De vez em quando, puxa ele para baixo, né? Olha, mas meu pensamento voou, então vou parar de rezar? Não, vou puxar ele aqui e vou rezar mais ainda. Ah, mas ele voou de novo, puxa de novo, né? Traz de volta, até que você consiga tornar o silêncio um hábito na sua vida. Outra coisa que ajuda muito nessa questão do silêncio é a leitura. Ler em silêncio. Né? Porque hoje, às vezes, põe o foninho e vai lendo com a música. Isso vai acabando com a capacidade do silêncio. Isso, né? Somos nós, isso que a gente tem que perceber. Somos nós que damos o ritmo da nossa vida. Então, se nós fazemos da nossa vida uma vida acelerada, nós vamos ficar acelerados. E aí os dias vão passar cada vez mais rápidos. Se nós cultivamos uma vida mais frugal, uma vida mais silenciosa, nós vamos nos habituando a este ritmo de vida. Então, a Carol escreveu aqui e é bem parecido com o que eu ia te perguntar. Ela pediu para o senhor indicar algumas leituras edificantes. Olha, nessa linha da espiritualidade, existem alguns nomes, não vou indicar livros, vou indicar autores. Esses autores, vocês podem ler qualquer coisa que eles publicaram. Então, por exemplo, José Tolentino Mendonça. É um autor português. Você leu O Pai Nosso que Estais na Terra. Não, eu li o Tesouro Escondido. Ah, tá bem. Mas ele tem O Tesouro Escondido, Pai Nosso que Estais na Terra, Um Deus que Dança, Nenhum Caminho Será Longo, sobre a teologia da amizade, é maravilhoso. Então, qualquer coisa que vocês encontrarem de José Tolentino Mendonça, podem ler. Um outro autor que está muito na moda, inclusive essa semana saiu um artigo dele
intitulado Igrejas Fechadas, um Sinal de Deus, algo assim. Thomas Halleck, com H. Thomas Halleck. Esse é um padre já com cerca de 80 anos, da República Tcheca, que foi ordenado durante o regime comunista. E para você ter uma ideia do que esse homem já viveu, ele vivia num apartamento junto com a mãe, quando ele foi ordenado padre, e ele, até a queda do comunismo, 7 anos depois, a mãe nunca soube que ele era padre, vivendo com ela num apartamento. Ela só descobriu depois da queda do comunismo, quando ele pôde assumir que já era padre há 7 anos. E depois ele foi conselheiro do presidente democrático da República Tcheca. Depois ele foi consultor do Vaticano para o diálogo interreligioso, ecumênico e com a cultura. É um homem fantástico, que tem livros maravilhosos. Mas tem também alguns mais populares, como Henry Nouwen, né? Muito publicado no Brasil. Alguns dizem Henry Nouwen ou Henry Nouwen, não sei bem como pronunciar esse nome. Tem um monge beneditino também, que tem muitos livros publicados no Brasil, que é o... me falta aqui, ele tem um maravilhoso que se chama O Céu Começa em Você. Esse livro, procurem por aí, quem tem acesso à internet, de repente coloca aí no comentário. O Céu Começa em Você. Quem é o autor? Esse livro, precisamente, o primeiro capítulo dele é uma terapia, ou para dizer numa linguagem carismática, é uma oração de Anselm Green. Muito bem, Everson. Anselm Green. Esse homem também pode ser um auxílio muito grande no cultivo da espiritualidade. O Céu Começa em Você, o primeiro capítulo dele é terapêutico. É você se redescobrir como o lugar a partir de onde Deus habita. É terapêutico, é uma oração de cura interior. Tem livros que... O Céu Começa em Você, do Anselm Green. Se você ler só o primeiro capítulo, já valeu a compra do livro. Eu nunca li, eu vou procurar. E do cardeal português aí, o José Tolentino Mendonça. O primeiro capítulo do Pai Nosso que Estais na Terra também vale o livro, sabe? Mas isso são leituras minhas, né? Eu queria recomendar mais um autor, e aí eu termino, mas não é tanto na linha da espiritualidade, mas mais na linha do conhecimento da pessoa de Jesus Cristo, e da proposta de Jesus Cristo. Leiam tudo que vocês encontrarem de José Antônio Pagola. É um teólogo jesuíta espanhol. José Antônio Pagola. Pagola, Halleck e Tolentino de Mendonça, além do Anselm Green e do Henry Nouwen, podem ler qualquer coisa desses 5 autores, que vocês não vão perder tempo nenhum. Podemos dizer que é o quinteto fantástico, então, da espiritualidade. Nem todos são... O Pagola é mais da teologia, não é tanto da espiritualidade. Mas não existe uma espiritualidade cristã madura que não esteja sustentada por uma teologia segura, né? Quando a gente cultiva a espiritualidade sem uma teologia, sem um raciocínio, um exercício racional seguro, essa espiritualidade pode dar zebra, né? Sim. Padre, agora é uma pergunta minha.
Sim. Quantas vezes ao dia o senhor recomenda para quem está iniciando nessa questão espiritual? Eu acho que pode ajudar as pessoas nesses tempos de isolamento. O senhor recomenda uma vez ao dia, 2 vezes ao dia, 3 vezes ao dia? Qual que é o ideal para quem é iniciante ou quem está buscando encontrar o silêncio, dedicar um pouco mais, principalmente depois, né, dessas palavras tão marcantes do senhor nessa live? Quando a gente vai à academia e faz como é que chama aquele primeiro momento lá, Musculação? Não, o exame para começar na academia, Tá. avaliação. Avaliação. A gente faz a avaliação, a primeira série de exercícios que eles nos põem nunca é uma coisa exagerada, muito difícil, porque eles precisam garantir a nossa motivação para ir à academia todos os dias. Não é assim? Depois eles vão apertando um pouquinho mais. Você que fazia meia hora de esteira já vai fazer 1 hora. Você que levantava 3 quilos já vai levantar 10 quilos e assim por diante. Então, para quem está começando, de manhã e à noite, a primeira coisa a fazer de manhã, antes de escovar o dente, sabe? A primeira coisa, você abriu os olhos, reze. Agradece a Deus. À noite, mas aquilo, silêncio, né? Silêncio. Faça silêncio, leia o evangelho do dia, e depois de fazer silêncio e ouvir o que Deus está te falando, responda a Ele. Muitas vezes a nossa oração, ela não deixa Deus falar. A gente fala tanto que quando Ele vai falar, acabou o tempo. Né? É igual a live. Acabou o tempo. Então, primeiro escute, depois fale. Né? Então, de manhã, e não fica assim, eu tenho que rezar 1 hora de manhã. Se você está começando e consegue rezar 10 minutos de manhã, você já não está começando. Você já está num bom nível para esse começo. Se você não consegue 10, reze 5. Sabe? O importante é você querer dar passos. Então, se você conseguir rezar 10 minutos de manhã, seu primeiro exercício, e 10 minutos à noite, seu último exercício, você já está dando passos fantásticos. Agora, não se contente com isso. Mas eu não posso rezar meia hora de manhã, meia hora à noite. É verdade. Reze 10 minutos de manhã, 10 minutos à noite e 1 minuto, pelo menos mais 5 vezes durante o dia. Na hora que você parar para o almoço, reze 1 minuto. Na hora que você parar para o café da tarde, reze 1 minuto. Na hora que você terminar o seu trabalho, reze 1 minuto. Na hora que você jantar, reze 1 minuto. E assim por diante. Né? Os monges rezam 7 vezes por dia. Por isso que eu disse, uma grande de manhã, uma grande à noite, e depois 5 vezes espalhadas durante o dia. Agora, às vezes, você, por exemplo, vai para o trabalho, rezou de manhã, tá tudo uma belezinha, aí você vai para o trabalho, e quando você chega no trabalho, o patrão está de mau humor, soltando tiro pelas ventas, e aí você chega lá e ele já te dá aquela recepção horrível, e você diz assim, eu rezei de manhã e agora ele estragou meu dia. Não. Agora você para 1 minuto e recupera aquilo que você fez de manhã e não deixa ele estragar o seu dia. Sabe? Esses minutos espalhados ao longo do dia é para a gente voltar àquela fonte da manhã. Sabe? E aí tem dia que pode não ser preciso 5, como tem dia que vai ser preciso 20. Então, isso pode ser adaptável. Mas você tem que ter a fonte de manhã e a conclusão à noite com o exame de consciência. Abrir e fechar o dia, vamos dizer assim, né? Exatamente. Legal, boa dica.
Agora o João Vitor pergunta, e diz que a pergunta é para nós dois. Qual foi o melhor livro que vocês já leram nesta quarentena? Olha, Eu já sei. eu terminei há poucos dias a autobiografia do Thomas Halick, esse autor que eu citei. Olha. Eu estava lendo esse livro há muito tempo, há mais de um ano, né? Mas quando a gente dá aula, quando a gente tem que preparar homilia de domingo e de todo dia, reunião para aqui, reunião para lá, eu digo que uma das minhas crises é essa. Eu não leio tudo que eu preciso e não leio mesmo tudo que eu quero. Então, nessa quarentena, eu terminei a autobiografia do Thomas Halick, que chama Diante de Ti os Meus Caminhos. Legal. É fantástico. Porque ele vai contando a vida dele e refletindo cada fato, cada acontecimento da vida dele. Da quarentena é o melhor. Então, o que eu li, na verdade eu reli, né, aproveitando esse tempo, que a gente tem mais tempo agora na quarentena, foi o livro do padre Fábio de Mello, Tempo de Esperas. Eu até tirei uma foto, postei. Eu reli, é um livro muito bom, é um livro que ajuda, é até bem oportuno, né? Então, se você tem esse livro e ainda não leu, ou está precisando de uma indicação, esse Tempo de Esperas é sensacional e vem muito ao encontro do que a gente está passando. Saber esperar a hora certa das coisas. Esse é o livro da quarentena aí que, na minha opinião, é o melhor dessa temporada, vamos dizer assim. Não é um livro recente, mas eu resolvi relê-lo uns 8 anos depois da primeira vez que eu li. O Thomas Halick tem um livro, foi o primeiro que eu li dele, chamado Paciência com Deus. E eu encontrei esse livro numa livraria e disse assim, como assim paciência com Deus? É ele que tem que ter paciência comigo, não sou eu que tenho que ter paciência com ele. E comprei o livro por causa do título. E foi uma surpresa, nessa dimensão da espera. Diferente da do padre Fábio de Mello, que é mais existencial, mas o Thomas Halick, ele afirma nesse livro Paciência com Deus, algo muito curioso. Ele diz assim, não existe diferença entre o ateu e o fundamentalista, porque ambos não têm paciência com Deus. Um não tem paciência e por isso não acredita. O outro não tem paciência e por isso acredita sem pensar. Ambos não têm paciência com Deus. Né? E aí ele convida a um cristianismo responsável, que é um cristianismo que dá tempo a Deus para que Deus se revele e a nossa razão acolha essa revelação com paciência. Bacana, padre. Excelente sugestão. Qual é o nome do livro mesmo, para a gente anotar? Paciência com Deus, do Thomas Halick. Paciência com Deus. Bacana. Tinha uma pergunta que eu ia fazer e acabou que o senhor respondeu, mas eu acho que é uma boa como provocação. O senhor sugeriu ler o Evangelho do dia e tal, mas assim, quantas vezes a gente abre a Bíblia aleatoriamente e fala, vamos ver o que Deus está falando para mim hoje? Eu abro, pumba, leio. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Pode ser um monte de gente falando, o último deve ser Deus. Não é uma prática recomendável, não é uma prática cristã. Nosso Deus não é mágico, nosso Deus nem sequer aprova adivinhações. E isso seria uma prática de adivinhação bíblica. Né? E isso é chamado roleta russa na Bíblia. Né? Uau. Sempre eu conto aquela historinha do homem desesperado que foi fazer isso. E abriu a Bíblia e estava lá escrito, Judas foi e enforcou-se. Acabou. E ele disse assim, e agora? É isso que Deus está dizendo para mim? E aí ele disse, não. Deus não falou isso para mim, não. Vou abrir outra vez. E fez a mesma coisa. Até rezou o Espírito Santo e abriu outra vez a Bíblia e estava escrito lá, vai tu e faz o mesmo. Aí ele disse, não é possível.
Não, minha mãe me ensinou que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Então o Espírito Santo fala na terceira. Vou abrir uma terceira vez, porque é nessa que ele vai falar. E aí fez outra vez e estava lá escrito, não deixe para amanhã, você pode fazer hoje. Nossa, acabou com tudo. Né? Então não é uma prática recomendável, não é assim que Deus fala. Né? O modo de Deus falar é diferente. Aliás, o evangelho do último domingo, do Bom Pastor, tratava justamente disso. Nós precisamos cultivar a capacidade de ouvir a voz. O importante não é a palavra é o veículo para que eu conheça a voz de Deus. Como Maria Madalena no jardim, na manhã da ressurreição. Quando Jesus, que ela achava que era o jardineiro, disse Maria, ela disse, ninguém fala o meu nome desse jeito. Ela conheceu a voz. E porque a palavra até o diabo usa. O diabo tentou Jesus citando a palavra de Deus. Sim. Só que na palavra que o diabo cita, Jesus não reconhece a voz de Deus. Então, o que nós precisamos perseguir e cultivar é o conhecimento da voz de Deus. E a palavra é instrumento para isso. Porque ninguém conhece a voz senão pela palavra. O que eu ia dizer mais? Alguém perguntou aí, eu vi, en passant, coisa rara, que eu tenho dificuldade para ler os comentários. Mas alguém perguntou aí se a novena é uma prática de cultivo da espiritualidade. É a Débora. Isso, Débora. Pode ser uma prática. Foi feito para ser uma prática. Só que a maioria de nós encara a novena como piloto automático. Vou rezar 9 dias, mas nem sei o que estou rezando. Encara a novena como ato mágico. Eu vou fazer a novena e vou alcançar não sei o quê. Ou encara a novena, né, como uma troca. Eu faço isso, Deus me dá aquilo. E aí eu tenho que acrescentar aqui, graças a Deus a sua pergunta me permite acrescentar esse elemento fundamental. No cultivo da espiritualidade não pode faltar gratuidade. Tudo que você faz para alcançar alguma coisa não é cultivo da espiritualidade. Você está fazendo uma troca. Você está fazendo um comércio. O cultivo da espiritualidade é gratuito. Eu faço para me relacionar com Deus, porque relacionar com Deus é bom. Ah, mas e as pessoas que têm um pedido, que têm uma prece, uma cura, não sei, elas vão fazer uma novena para isso. Não é, mas isso seria uma troca, e aí? Eu costumo dizer que a melhor oração sempre é a que Jesus nos ensinou. Seja feita a vossa vontade. Você tem um doente na sua família? Não diga a Deus o que ele deve fazer. Ele sabe melhor do que você. Diga a Deus, seja feita a vossa vontade. Se você... Porque existe agora nós já estamos falando de oração, mais do que de espiritualidade, né? Santo Agostinho diz que a oração não muda nada em Deus. A oração muda em nós. Porque Deus sempre quis nos dar o sumo bem. Mas nós é que não estávamos prontos para receber o sumo bem. Então, a oração nos apronta para receber o sumo bem que Deus dá. Santo Agostinho diz que rezar é montar em nós a manjedoura para receber o que Deus sempre nos quis dar, o seu Filho Jesus. Então, a melhor oração é essa, é abandonar-se à vontade de Deus, confiar que Deus sabe o que é melhor. E não querermos nós dizer a Deus o que ele deve fazer. Né? É um desafio.
mas é um desafio para a gente se educar na oração. Né? A Claudinha está comentando assim, ó. Exercício para o cultivo da espiritualidade tem a oração Opus Dei. Ela diz que lava louça, reza, cozinhando e rezando. É um perigo, porque a louça pode ficar mal lavada e a reza mal rezada. Sabe? Você pode fazer isso, desde que você não faça só isso. Certo? Entendi. Eu não sei quem é a Claudinha, não sei se é solteira, se é casada, mas se você arrumar um namorado e você só o namora enquanto lava a louça, enquanto varre a casa, enquanto vai ao supermercado, esse namorado vai te abandonar na primeira semana. Agora, se você dá a ele um tempo só dele, e depois também o convida para ir ao supermercado, para ficar do seu lado enquanto você lava a louça, ele pode ser que ele continue com você. Então, é isso que vale para a oração. Se você cultiva aquele momento exclusivo de Deus, de manhã e à noite, você pode fazer isso durante o dia. Agora, não é saudável para a espiritualidade fazer só isso. Né? Enquanto eu faço uma coisa, Deus fica como estepe. E ele não pode ser isso na nossa vida. Ele tem que ter aquele momento só dele. Lembra do namorado que vocês vão aplicar isso bem. O legal são os exemplos práticos que o senhor dá, né? Aí todo mundo consegue assimilar e enxergar realmente aí a fórmula secreta, digamos assim. Padre, o senhor tem mais alguma informação, alguma coisa que o senhor acha pertinente complementar aqui nesse nosso bate-papo de hoje? Olha, eu acho que nós devemos aproveitar. São Paulo diz que a gente deve anunciar o evangelho oportuna e inoportunamente. Parafraseando São Paulo, eu digo que a gente tem que se cultivar e cultivar a espiritualidade oportuna e inoportunamente. Com vírus a gente cultiva, sem vírus a gente cultiva também. Então não perca a oportunidade, seja ela qual for, de cultivar a espiritualidade. Agora, é aquilo que eu dizia lá no começo da outra live, né? A boa espiritualidade é aquela que te humaniza. A espiritualidade que te desumaniza, ela é a pior espiritualidade. Né? A espiritualidade tem que te tornar mais gente, tem que te tornar mais humano, tem que te tornar mais aberto aos outros seres humanos, tem que te tornar mais humano com o humano. Se você está cultivando uma espiritualidade e de repente você chega à conclusão de que gosta mais de cachorro do que de gente, essa espiritualidade não é boa. Essa espiritualidade está errada. Eu diria que isso não é uma espiritualidade. Né? Se você chega a uma espiritualidade, se você cultiva uma espiritualidade aonde o seu desejo é ver o outro humano, seja ele quem for, morto e enterrado, isso não é uma espiritualidade. Isso é uma caricatura de espiritualidade. Então, a espiritualidade, ela te torna mais humano sempre. E só é digna de ser cultivada uma espiritualidade que te torne gente. Olha só, pergunta... Já ia até encerrar, mas veio uma pergunta aqui, ó. Padre, eu estou pecando quando o meu coração não simpatiza com algumas imagens da Igreja Católica? Eu não sei o que ele está chamando de imagens. São imagens de santos? São imagens... não sei. Imagens que viu na internet? Não sei. Se puder especificar melhor. Agora, provavelmente não, né? Agora, o que você não pode negar
Ah, tá lá, de imagens de santos. santos. Não, tem algumas que são medonhas mesmo, sabe? Não se preocupe, não. Elas são horríveis e só foram feitas dessa forma horrível para ganhar dinheiro. E isso não tem nada a ver com igreja católica, com santidade, com espiritualidade. Tem a ver com aquele capitalismo que nós dizíamos lá no início, que quer que a gente compre mais para render mais e assim por diante. Pode ficar tranquilo, não está pecando em nada, tá? Você pecaria se você não gostasse de que Jesus é a imagem de Deus feito homem, né? De que ele é a imagem do Pai, de que o Evangelho é o ensinamento de Jesus. Se nessas coisas centrais você rejeitasse. Santo Agostinho diz que nas coisas essenciais, unidade, nas coisas periféricas, como as imagens dos santos, nas essenciais, unidade, nas periféricas, liberdade e em todas, caridade. Legal, padre. É isso. Mais alguma coisa que o senhor gostaria de acrescentar para a gente já ir encerrando? 1h30 de Não, live já. acho que tá bem, não sei. Bem Nossos amarrado. internautas, nossos internautas que digam. Eu espero ter colaborado para o cultivo da Nossa. espiritualidade nesse tempo de pandemia, mas em todo o tempo, né? Sim, Se como a gente vocês tem. ficaram um pouquinho mais humanos hoje, eu fico satisfeito. Não, com certeza. E o segredo é a gente aprender a aproveitar essa oportunidade, como o senhor falou, desse tempo de quarentena que a gente tem mais tempo, digamos assim, para depois a gente levar isso para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Espero que menos correria e mais aproveitar, né? A gente não pode voltar ao que era antes, né? Hoje o pessoal tem falado nos países onde já estão abrindo o isolamento social, a curva já está descendente, tem se falado de uma nova normalidade, um novo normal. E é isso que tem que ser. Nós não podemos voltar a tudo que era antes. Temos que ser diferentes depois desta pandemia e muito melhores e muito mais humanos. Amém, com toda certeza. Ó, Padre Jean, todo mundo elogiando, todo mundo falou que gostou, que aprendeu bastante. Eu também aprendi muito. Eu só tenho a te agradecer por esse sim, por essa segunda oportunidade com a live, que o senhor Que venha a terceira. com certeza. Atendendo a pedidos, com toda certeza teremos outras oportunidades com outros temas tão oportunos quanto esse. Eu acho que tanto essa quanto a anterior que a gente fez da Semana Santa são temas quentes, né? Que as pessoas estão precisando nestes dias que a gente está vivendo. Eu acho que a gente tem que aproveitar a internet, a força das redes sociais, para a gente contribuir com as pessoas. E essa é a intenção de convidar o senhor e outras pessoas que eu tenho convidado para fazer lives. A intenção é justamente essa, contribuir, agregar. Eu acho que a gente pode usar muito a internet a favor do bem comum. E os nossos internautas podem nos ajudar também, né? De repente, vocês podem colocar aí nos comentários que temas vocês sugerem para a próxima live de nós dois. Não vou falar pelos Boa. outros, né? Sim. Porque às vezes a gente tem tanta coisa para conversar, mas não consegue definir, delinear o tema, né? De repente, se os nossos internautas ajudam, fica Ajudarem. mais fácil, né? Com certeza. Eu acho uma excelente ideia. E mesmo depois que a live acabar, o pessoal quiser comentar, né, no direct, nas artes que a gente posta, vai aproveitando aí a oportunidade e contribuindo, nos ajudando também a pensar temas interessantes. Isso aí. Deixa eu aproveitar, antes de despedir do senhor, para fazer propaganda da minha próxima live. Vai acontecer no dia 18 de maio e é um tema que o senhor gosta muito, padre: viagens. Olha, que legal. Então eu vou conversar com uma blogueira, ela chama Dani Mochilando. Ela foi para a Jornada do Panamá,
ela tem um blog sobre viagens, então ela vai contar sobre histórias e perrengues de viagem. No dia 18 de maio, olha só que legal. O senhor que gosta de viajar? Pois é, podendo eu vou assistir. E se eu não assistir, pergunte para ela como serão as viagens pós-pandemia. Essa é a Porque principal pergunta. isso Vai não mudar vai muita coisa. voltar, isso não vai voltar a ser como era antes tão facilmente. Exatamente. E quem sabe um dia o senhor pode contar as suas histórias de viagem, né? Porque, ó, Meu lembra Deus. quando a gente fazia no jornalzinho? Suas viagens Sim. para a Terra Santa, aquele monte de coisa. Lembra quando a gente ficou no aeroporto de Paris de madrugada sem saber para onde vai? Ai, meu Deus, não foi de Paris, foi de Madrid. Foi de Madrid, é verdade, é verdade. A gente estava vindo do aeroporto de Paris. É verdade. Foi um perrengue de viagem. Daqueles. Na minha opinião, esse é o maior dos perrengues todos que eu tenho. É Eu acho que está verdade. na sua lista maior também, né? Também, tá. Então, beleza, padre. Boa noite para o senhor. Muito obrigado mais uma vez. Que Deus te abençoe. E gostaria que o senhor desse uma bênção aí para todo mundo que está assistindo também, para a gente ter uma boa semana, né? Um bom tempo de isolamento social. Eu que agradeço a oportunidade dessa conversa, partilhada com todos os internautas que nos acompanham ao vivo ou que depois vão ver também aí em outra hora, nos stories. E eu quero bem dizer a Deus porque você gastou esse tempo com o cultivo da espiritualidade. Quero agradecer a Deus porque Ele nos ilumina e nos ajuda a crescer cada dia mais como pessoas humanas que nasceram das suas mãos, que trazem na vida o hálito da sua divindade. Que Deus nos ajude a cultivar a nossa humanidade, a nossa espiritualidade cada dia mais. E cultivando-nos, a gente viva de forma positiva esse período de isolamento social, cuidando de nós mesmos, cuidando daqueles que amamos e cuidando da humanidade inteira. Todo homem e toda mulher são nossos irmãos em Cristo, sejam eles quem forem, e precisam do nosso cuidado. Que Deus abençoe você, a sua família e todos os que estão nos acompanhando nessa live. Amém. É isso. Tchau, padre. Obrigado. Boa noite, tchau. pessoal. Obrigado vocês que acompanharam a nossa live. Já estou postando agora nos stories do Instagram, tá bom?